Muito feliz, Marcelo, muito feliz. Primeira parte muito rica, muito bacana. Fica sempre um gostinho de quero mais. Eu acho que a gente... Esse é é o nosso primeiro encontro. Eu acho que fica para mim uma vontade de conversar mais contigo. Vão aparecendo, né? Algo era nós conversarmos antes de nos encontrarmos. Agora vão emergindo conteúdos, bem musicalidades mesmo, né? Essa segunda parte, então, nós reservamos para falar de Steiner. Eu queria só abrir umas palavras e aí te passo o horário, mas um pouco eu já dividi contigo. O Steiner, particularmente, ele é muito citado por Paul. Sempre senti, Marcelo, uma grande semente, assim, tem algo aí, tem algo aqui, mas que, em função até da linguagem do Steiner, é difícil. Eu venho da academia, eu gosto da linguagem acadêmica e muito sintonizado contigo quando tu fala agora no final da parte Zuckerkern. Zuckerkern é muito claro, é muito acadêmico, é muito formal, por um lado, levando para uma esfera dimensional não definível, quer dizer, ele consegue nos transportar para esse lugar do sentir de uma forma muito clara. Quando eu mergulho em Steiner, todas as tentativas são difíceis, porque daqui a pouco eu estou lá no mundo espiritual, onde aí fica algo... Onde é que é isso? Por que eu estou aqui agora? Né? Não que eu não goste da conversa e do pensamento da espiritualidade na arte. Gosto. Eu falo para Juliana Carvalho muitas vezes, eu vivencio eu sou ateu, mas eu vivencio na arte uma verticalidade, o arrepio, a não definição, o lugar que não é ordinário. Para mim, isso é espiritualidade, o lugar de uma nova tomada de consciência, uma mudança. Me sinto melhor na música, na arte, fazendo um clipe, eu me sinto melhor. Tudo isso é bacana, tudo isso eu me jogo, não tenho medo disso. Mas não vinha encontrando Steiner uma comunicação tão clara como em Zucker. Juliana Carvalho, Greg também, mas a Ju, eu acho que ela entrou mais em Steiner. De uma certa forma, e não falo aqui brincando, eu acho que a gente tem muita relação. Eu acho que, de uma certa forma, eu sempre senti dela uma insistência para eu conhecer melhor Steiner, eu me dar mais Steiner. E sempre me falou muito de ti. Aí eu me encontro contigo e tu já me manda alguns textos de um antroposofista chamado Amline, que já foi uma abertura para mim. Já estou terminando para te passar a bola. Já foi uma abertura para mim, até porque o Amline, nesse texto de 19, ele fala para a comunidade da antroposofia que achou Zuckerkern. E duas obras específicas que ele menciona, Sound and Symbol e Man the Musician, começam a dar as mãos para Amline. E aí eu vou entendendo, Marcelo, e é isso que eu quero abrir com isso, e daí tu vê se é o caminho bacana que eu tô. O Zuckerkern, ele poderia ser um pouquinho o tradutor de Steiner. Zuckerkern traz essa vivência um pouquinho para o acadêmico, e o Steiner, que é o que o Amline propõe, aí estou super validando o Steiner. Ele sai da teosofia, ou seja, o conhecimento não é divino, o conhecimento é antropos. O conhecimento vem da experiência do homem. Beleza. Estamos juntos. Estamos juntos. Pode continuar. Então, eu acho que você leu, o cara ele chama Frederick Amrine. Ele é um americano, né? Professor da Universidade de Michigan. Ele escreveu, por comemoração dos 150 anos do nascimento do Steiner, um texto muito elucidativo, acho que da biografia, e também trazendo certas questões de por que o Steiner ele é tão, em um certo sentido, difícil, né? E eu sou o primeiro a reconhecer isso, né? Não é fácil, porque tem realmente essas questões. Primeiro, ele tem fases,
né? A gente tem que entender, assim, falando, acho que tínhamos preparado esse primeiro momento para falar um pouquinho do Steiner, assim, o contexto, então acho Do backstage, vai lá. Uhum. do backstage, né? Assim, então, o Steiner, ele, bom, primeiro, ele tem fases na vida dele e é interessante conhecer um pouquinho isso para entender depois a obra dele, né? E ele era um acadêmico. Né? O Steiner foi ele estudou, né? Ele graduou em ciências exatas, né? Na Politécnica da época de Viena, né? Depois ele faz o doutorado dele em filosofia, né? Ele escreveu, as primeiras obras dele são obras filosóficas, quer dizer, ele era um desses que discutia nos círculos de Viena, daquela mesma Viena, né, questões assim mais sofisticadas da filosofia da época, né? Tinha um conhecimento vasto dos contemporâneos e da filosofia que veio até então. Então ele tem, se você pega obras como, né, a primeira obra dele, na verdade, é o prefácio, a introdução, toda a elaboração que ele faz em cima da obra científica do Goethe. Né? Ele foi o cara que, com 20 e poucos anos, né, entregam para ele e falam: você vai editar as obras científicas do Goethe. Quer dizer, isso não é pouca coisa. A pessoa precisa ter uma certa estatura intelectual, né, para fazer isso, né? E ele faz isso brilhantemente. Né? Toda a obra científica, a teoria das cores, a metamorfose das plantas e uma série de outros escritos científicos do Goethe ainda não tinham sido publicados na época. É ele que vai editar e comentar isso tudo. E nesse mergulho que ele faz no Goethe, ele encontra, na verdade, uma maneira de pensar o mundo, né? Uma maneira de pensar os fenômenos, né? E isso ele vai metamorfosear isso depois para estudar o fenômeno humano. O que o Goethe fez para a natureza, o Steiner ele usou o mesmo método, né, para, na verdade, investigar o ser humano em toda a sua complexidade e multidimensionalidade, e considerando seus aspectos físicos, biológicos, anímicos e espirituais. Então, é uma empreitada assim, grandiosa, se poderia dizer. E vai publicar, assim, a obra dele é toda classificada em GAs, né, Gesamtausgabe, edições gerais, vamos falar assim, né, coletânea de toda a obra, que tem mais de 300 e tantos itens, e cada um deles, por exemplo, tem 7, 12, 14 palestras, ou são livros, então é uma produção muito grande. E que, principalmente dessa primeira parte, que a maioria são livros, ou, portanto, estruturados, que ele escreveu, revisou, etc., essa base filosófica do Steiner, que muitas vezes é ignorada. E as pessoas vão direto para aquilo que são as palestras do Steiner, que tem uma série de questões. Primeiro, era uma linguagem coloquial, né? Que ele falava para um público que você não sabia quem era, que conhecimento já tinha, né? Essas palestras eram anotadas por muitas pessoas e depois isso era feito uma compilação. Então, o texto depois, por mais interessante que seja, às vezes a gente tem que sempre ler com uma certa cautela, porque existem erros, existem questões que estão imprecisas, vagas, confusas, às vezes. Tá? Então, e não dá para atribuir isso ao Steiner, né? Como esses textos surgiram. Mas, de fato, a partir de um certo momento, as ideias dele se tornaram tão assim, descoladas, vamos falar assim, desse meio filosófico da época, que quem vai se interessar pelo que ele tinha a dizer são os teósofos, é o movimento teosófico. Então ele vai passar realmente a proferir palestras para essa comunidade teosófica e vai incorporar na sua linguagem conceitos e termos que vinham da teosofia. Né? E que, para nós, às vezes, hoje são meio estranhos, mas, ao mesmo tempo, ele faz um trabalho muito interessante de traduzir alguns termos desses. Né? Tudo isso que estava ligado a uma corrente extremamente esotérica, que vinha, na verdade, do Oriente, né? O Steiner vai pegar e vai ressignificar e traduzir esses termos, né, para o mundo moderno, vamos falar assim. Né? E, então, mas se você não tem esse conhecimento, depois o que ele vai falar sobre música, esse livrinho, né, que são as 7 famosas palestras dele, né, sobre música, né? Eu tenho aqui a tradução inglesa, né? The Inner Nature of Music and Experience of Tone, né?
a natureza íntima da música e a experiência do tom, né? Sem o conhecimento desse arcabouço, vamos dizer, conceitual que ele traz antes, realmente, eu reli as palestras agora, assim, você não tem essa base, fica muito esquisito, né? Fica muito esquisito. Então, ele precisa ser apoiado, né? E o Zucker, apesar de não citar em nenhum momento Steiner, né? Quando você lê isso aqui e você lê certas passagens do Zuckerkanner, você vê que eles estão falando de uma forma muito parecida, né? Tem muitas sobreposições, né? Na questão, bom, aqui o Steiner começa falando, quando ele vai falar de música, ele começa falando, voltamos lá no Schopenhauer, né? O Schopenhauer está falando bastante dele aqui, então só para, né, ficar claro, né, quando eu estou falando dele, eu estou falando desse livro aqui, né? O Mundo como Vontade e como Representação. É a obra clássica, central, né, do Schopenhauer. Ele depois escreveu um segundo volume disso, só para explicar, assim, considerações posteriores que ele tinha sobre esse assunto. Mas aqui, realmente, ele vai tratar desse tema da vontade como sendo essa essência do mundo. E ele dedica, nessa obra aqui, que é meio grossinha, assim, mas ele dedica, no mínimo, 100 páginas para música. Então, assim, você lendo aqui, ajuda a entender muito, para mim, pelo menos, tanto o Steiner, a visão que o Steiner tinha sobre a música, como o Zuckerkanner. Porque o Zuckerkanner, você vai ver, tem passagens aqui, né? Essa ideia, essa questão da vontade, dos tons, das qualidades dinâmicas, etc., de uma outra forma. Você fala assim, num estágio, essa ideia num estágio ainda embrionário. Lindo isso, né? Lindo, lindo. Uhum. Tá aqui, né? E o Schopenhauer não chegou nessa formulação tão linda que a gente gosta do Zuckerkanner, e nem o Steiner. Né? Sim, sim. Mas você percebe que existe uma conexão entre tudo isso. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que, eu acho que se a gente quer hoje, né, vamos falar assim, no século XXI, né, vamos falar assim, desenvolver, se trabalhar, desenvolver essas ideias, é importante ter esse chão. E tá, esse Marcelo, chão envolve esses três. Eu ia te dizer até o contrário, até para as pessoas que estão nos acompanhando as lives, o Gregório está ouvindo aqui. É o contrário, eu acho que para a gente entender o que a gente tem hoje, que a gente começa a conversar, eu e o Gregório, nessas lives, para entender a musicalidade do Paul, consequentemente, para melhor entender o núcleo, a essência, vamos dizer, um termo fenomenológico, a essência da Northrop Robbins, via a musicalidade do Paul, e a essência da musicoterapia musicocentrada. Se tu pegar a obra Northrop Robbins, cara, eu ouso dizer que tu não vai entender nada. Nada. Tu sim. Mas não dá para entender. Tanto que eu conheço colegas que eu vou nas casas e vejo Healing Heritage, que é esse livro aqui, bonito na estante, mas intocado. Porque é um livro, isso aqui vamos dizer assim, é um livro que talvez seja Schopenhauer ao piano em musicoterapia, tu entende? Mas se a gente voltar, vamos voltar para Zucker. Um insight para mim, para ti e para o Gregório. Opa! Zucker melhor me ensina sobre Northrop Robbins, antes da musicoterapia musicocentrada. Aí a gente chega em Steiner, ele chega em Schopenhauer, eu estou na frente aqui de Schopenhauer, que fala, existe um desejo cego, inconsciente, sempre descontente, que coordena o mundo inteiro. Isso é Paul Nordhoff, cara. Isso é Paul Nordhoff, velho. Isso é escala diatônica. Uhum. E assim, a linguagem, né, no caso do Schopenhauer aqui, é muito curioso, porque ele vai falando, por exemplo, das vozes, né? O baixo, as vozes intermediárias, a melodia, né? Claro, ele está se referindo a um contexto histórico, né? Histórico no sentido assim, ele está se referindo ao contexto da experiência musical que ele tinha na época dele, né? E é muito legal, porque daí você faz essas conexões todas, né? Com a visão do Steiner e com a visão do Zucker e Paul Nordhoff, com certeza. Então, é uma corrente, eu vejo isso, é uma corrente de pensamento. É uma corrente de pensamento. Né? Agora, voltando para o Steiner, né? Então, assim, essa ideia...
essa ideia de que as coisas que ele traz, né, por exemplo, falar de uma questão dessa música como uma expressão da vontade, né? Falar, né? E que os intervalos, né? Então ele vai dedicar várias palestras aqui, né, várias partes nesse livro, e no outro curso que ele deu para a formação dos euritmistas, né, que talvez só para esclarecer, quer dizer, euritmia é uma arte do movimento corporal, uma dança, vamos falar assim, né, que o Steiner desenvolveu ela em duas modalidades. Uma que seria relacionada à palavra, né, ou seja, fazer movimentos, né, e gestos e coreografias para tornar visível as forças que existem nos fonemas, né, e nas palavras, né? E, em paralelo, a euritmia da música, né, onde então você tornaria visível as forças da música. Então, estamos falando sempre de forças, né? Ou da palavra, dos fonemas, ou da música. Mas uma definição de euritmia seria a arte do movimento, né? Quer dizer, se eu entendo bem, o movimento traduziria essas forças, né? Exatamente. Exatamente. É uma dança. Se você olhar assim, de uma forma muito de fora, assim, são pessoas se movendo, né? Ou numa forma artística, ou numa forma pedagógica, né? Isso acontece nas escolas, então se faz euritmia com os alunos, né? E ou numa forma terapêutica também. Existe uma terapia, uma euritmia terapêutica, vamos falar, né? Que também vai usar os mesmos princípios, porém com uma finalidade, um propósito terapêutico, né? E o Steiner desenvolve isso, criou, assim, inventou isso, né? E quando ele vai falar da euritmia da música, ele vai então ter um ciclo específico de palestras que estão sendo muito revisadas hoje também, porque as edições antigas descobriram que elas tinham uns equívocos aí, né? Por essa questão de várias pessoas anotando e tal, e o que ficou lá. E hoje tem um trabalho muito interessante sendo feito no arquivo, relacionando as datas das palestras com o que o Steiner estava lendo naquele momento sobre música. Porque ele tinha uma biblioteca enorme e tal, e ele lia muito, ele conhecia muito. Então quem é que está fazendo esse trabalho? Quem é que centro está fazendo esse trabalho? Então, o movimento antroposófico ele tem uma sede na Suíça, né, em Dornach, perto de Basel. Né? Onde ele morreu, né? Onde ele morreu. Né? Onde ele construiu lá a sede, né, do primeiro goetheano, né, que era um prédio imenso, lindo, onde ele mesmo trabalhou como escultor lá dentro, enfim, era todo feito de madeira e tal, e que foi incendiado. Então, deixa eu prometer uma coisa para ti, para o Gregório, estou prometendo em público, e para todo mundo que está aqui, são 38 pessoas, eu vou para Basel, a próxima, assim que abrir a possibilidade de viajar, eu já tinha pensado nisso, o meu próximo destino ia ser a Suíça, e uma das cidades, Basel, eu vou lá no centro. É pertinho de Basel. Tá, vou lá, vou trazer para nós. É uma experiência, vale a pena. Conhecer o goetheano, que é o segundo goetheano, né? Que depois que esse queimou, o primeiro queimou, que era todo de madeira. Era um prédio lindo, 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 lindo. Mas colunas, tudo esculpido e tal, imenso, grande, é um teatro, vamos falar assim, né? Mas ele foi incendiado, né? Steiner sofreu um atentado, tentaram matar ele, depois, enfim, não deu certo, e aí incendiaram lá o goetheano. Ele tinha muitas forças contrárias, vamos falar assim, às ideias dele. E aí ele construiu depois, deixou planejado, na verdade, um segundo goetheano, que é o que está até hoje, que é um prédio de concreto, assim, armado, mas todo com umas formas assim e tal. Legal. Enfim. Pro Uruguai também. A Paula está me levando, e o Gregório, para iniciar. Desculpe te interromper. A Paula é uma musicoterapeuta, se formou no Brasil, mas ela é uruguaia. Está nos levando para uma formação músico-centrada no Uruguai. A gente está alinhavando, né? Nós vamos te namorar. E tá bom. vai estar parceriando, né, Paula? E estamos montando o conteúdo, o programa. E aí, sim, Paula, eu vou levar para o Uruguai também. Sem dúvida, vamos distribuir. Vai lá, Guri. Legal. Então, então, assim, o que eu estava dizendo, assim, essa questão dos intervalos aí que o Steiner vai desenvolver, né? Uma visão, ele vai falar também de intervalos, de forças de intervalos, né?
qualidades. E aí, claro, num ponto de vista um pouco diferente do Zucker, porque o Steiner, de fato, para a euritmia, principalmente, que vai ter os gestos desses intervalos, né? Esses intervalos vão ser representados, vamos falar assim, né? Uhum. Ele vai trazer muito a partir de uma experiência, eu entendo, da experiência humana com os intervalos. Né? Então, não é um intervalo enquanto força dinâmica naquele sistema que o Zucker traz, né? No sistema de tons, na qual nós, de fato, nos conectamos e podemos relacionar nós mesmos com isso, mas para o Steiner isso realmente passa por essa experiência humana, né? Como eu vivencio aquilo, faz de uma forma, eu diria assim, subjetiva, anímica, cada intervalo. Né? E tem aí muitas coisas interessantes, porque ajuda para a pessoa que trabalha com música, principalmente, né, a vivenciar no corpo, no caso da euritmia, vivenciar no corpo esses intervalos. E ele vai trazer, então, essas questões do que é a vivência da quinta, né, do que é a vivência da oitava, do que é a vivência da terça, etc. A terça como elemento da interioridade. Né? E dá para isso tudo, claro, agora, infelizmente, a gente não tem como trabalhar, porque você precisa fazer um caminho assim, de experiências e de reflexões para entender melhor, pelo menos, o que ele está indicando. Tá, e assim, é muito... Não, e que é muito interessante. Desculpa, fala. Não, só porque quando entra nesse terreno que é um pouquinho pantanoso, da gente. Aí começa. Mas vamos lá. A experiência que humanos vivem a partir da terça, independente de qualquer coisa como soa. Eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo que quando a gente pensa no DIM, por exemplo, o Marcelo é musicoterapeuta também. O DIM, ele tem um repertório que ele é fixo. Ao longo dos anos, a Fundação Boni organizou um repertório, entendendo, Marcelo, que as vivências humanas elas vão ser retratadas e se retratar a partir da vivência com esse material. Que para um brasileiro que improvisa, que recebe um paciente e musica com a camisa do Homem-Aranha que a pessoa chegou, soou estranho o DIM, não estou falando nem do Steiner. E eu fui aprendendo, porque eu me habilitei a lecionar, a informar sobre DIM, não a formar. Então, eu aplico quando eu estou lecionando. E é impressionante, que as pessoas, por exemplo, quando submetidas, exemplo, ao cânon de Pachelbel, eu não conheci ninguém que não se colocou num campo com determinados morros, com verde. Eu não conheci ninguém. E o que a Helen Boni dizia não é um dogma, não é taxativo. Marcelo e André têm a mesma percepção, mas o espectro não é infinito. O que ela quis dizer é que Marcelo e André, isso aí, Marcelo e André são terráqueos, independente da cultura, eles vão responder. Então é interessante que é isso, eu acho, uma das traduções possíveis, né? Fora, Marcelo, dos arquétipos que o Schopenhauer fala. Exatamente. Quer dizer, porque essa questão, eu acho que aquilo que o Zucker vai trazer, ele deixa muito claro, né, o Zucker Kandel, que a música não fala de sentimentos, assim, do meu sentimento pessoal, etc. Mas ela fala do sentimento. Né? Ele faz uma diferença, né? A qualidade, e isso, na verdade, já está no Schopenhauer. Tá? O Schopenhauer vai ser muito claro, a música não está falando do sentimento particular, a minha tristeza, porque eu hoje sofri tal coisa. Né? Mas ela fala do que é tristeza. Universal. Né? E claro que, sendo ela uma experiência, vamos dizer, que está nessa dimensão do universal, eu conecto com ela, a minha pessoal, a minha particular. Perfeito. Mas ela ela tem essa, por si, de uma forma assim, objetiva, ela tem essa característica. E é nesse sentido que o Steiner, eu acho que ele fala dos intervalos. Né? Ele não está falando isso de uma forma particular. Da mesma forma que a gente comentou, né? Agora o exemplo anterior, né? Da frase lá do Don Giovanni, né? Do Mozart, né? Essa oitava que desce, né?
ela tem uma qualidade que pode, ela tem essa qualidade universal, né, de conectar o mesmo em dois planos. E nesse caso, no movimento do plano superior para o plano inferior. Bom, como eu vou, e que exemplos da minha vida eu vou conectar, eu vou grudar nessa experiência, isso é de cada um. Mas ela me dá já essa possibilidade. Exato. Né? E eu acho que o Steiner vai falar, então, ele vai falar sempre de uma forma arquetípica dessas coisas. Né? A relação do maior e do menor, por exemplo, né? Que ele vai tratar. Né? De uma forma constitucional. Né? Assim, constitucional quer dizer agora, assim, na minha relação, por exemplo, com a respiração. Né? Ou na minha relação, com a minha respiração, não com a minha particular, né? Mas o que é respiração, o que é inspirar e o que é expirar. Né? E aqui talvez venha uma metáfora, né? Se você compara com o riso e com o choro. Né? Isso acho que fica relativamente claro quando você relaciona o riso e o choro com a respiração. Quando você ri, a pergunta é, o ar sai ou o ar entra mais? E quando você chora, você traz mais ar ou você solta mais ar? Observa isso, quer dizer, e aí você fica interessante de ver que essas coisas elas são relativamente universais. Por que eu estou chorando, ou por que eu estou rindo, etc. Isso é outra história. Né? Mas o ato de ha, 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 né? Ele é naturalmente soltar ar. O choro, você tem a tendência de inalar mais do que exalar. Né? Tanto que chega uma hora que você soltar. Né? Então, são qualidades muito arquetípicas, então, que você pode aí, por exemplo, fazer essa associação. Né? E entender que a qualidade menor tem uma certa qualidade de estar mais dentro da terra, mais dentro do corpo, né? E o maior sair um pouco. Ele vem com um movimento de libertação. Né? Então, são questões que o Steiner vai colocar e que, assim, falando só assim, talvez soe muito estranho, isso a gente precisa vivenciar. A mesma coisa com a quinta. Mas aí eu preciso trazer uma outra questão, porque a forma como o Steiner coloca, realmente, muitas vezes é um pouco enigmática, é um pouco o tipo de imagem e conceito, às vezes nem sempre é fácil. E nesse sentido, eu acho que existe eu sou muito grato, na verdade, a outros autores que pegaram o Steiner e desenvolveram essas ideias e tornaram elas talvez um pouco parecidas com o Zuckerkand, mas de outro jeito, mais operantes, por uma consciência, vamos dizer, mais racional, talvez, que eu sou também, né? Mais acadêmica, né? Mas que são de uma forma e fazendo vínculos tanto musicológicos quanto do ponto de vista fisiológico, né? Então, essa relação, por exemplo, toda da quinta agora, né? Com a questão que o Steiner vai mencionar, por exemplo, da euritmia, né? Como pele, como limite da respiração, etc. Você tem, por exemplo, um autor que é o Husserl, que é um médico, e vai trazer exemplos muito interessantes, né? Como ele desenvolve essa ideia e ele explica essa ideia. Para mim, isso é uma grande ajuda e muitas coisas realmente passam a fazer sentido, né? Da mesma forma, o Ruland, que é um outro autor, infelizmente, isso é um outro problema para nós, principalmente aqui, essa literatura ela está basicamente em alemão. Então, tu vai ter que traduzir. Tu vai ter que traduzir. Imagina eu traduzir um negócio desse. Bah. Né? Esse é um outro autor, que é o Faulkner, né? Lebendige Tonwelt. Lebendige é vivo, né? O mundo vivo dos tons. Bah. Né? E o cara escreveu um taroco dele. Quer dizer, isso aqui... Agora, esse livro do Husserl, ele está aqui, né? Chama-se, em português, A Harmonia do Corpo Humano, né? Princípios musicais da fisiologia humana. Esse foi traduzido. Né? Tem questões assim, um pouco estranhas. É interessante se você tem uma base de Steiner para lê-lo, mas tem coisas muito legais aqui, assim, que acho que ajudam nesse caminho, na verdade, de apropriação da obra do Steiner,
Porque eles pegaram essas indicações um pouco assim, grandiosas do Steiner e foram para uma bomba. Peraí, como é que funciona isso aqui, né? Aqui no dia a dia, no chão com chão, nos tons, etc, etc. E só para completar, né, um autor que eu gosto muito, mas realmente esse por enquanto, existe parece uma tradução para o inglês desse livro, né, que é o Ruland. Nesse caso aqui é um caminho para a ampliação da experiência do tom, né? Que ele, mais num viés musicológico, né, vai traduzir todas essas indicações do Steiner em relação ao que a gente vai ver como uma evolução, na verdade. O Steiner vai trazer os intervalos numa perspectiva como imagens, e agora tem que entender que são imagens, para um processo evolutivo da consciência. Isso pode ser delicado, porque principalmente hoje, com a questão, vamos dizer, de uma antropologia, vamos dizer, de uma antropologia comparativa de culturas e tal, falar em evolução às vezes é complicado, é difícil, né? Mas assim, é muito interessante como ele trata isso do ponto de vista musical. E eu acho que aqui, para a musicoterapia, tem uma questão muito interessante. Porque você começa a relacionar elementos musicais a estados de consciência, né? Então, assim, eu sei que você trabalha muito com crianças com algum tipo de bloqueio, transtorno do neurodesenvolvimento. Mas, por exemplo, a Paula, que eu te falei, que é uruguaia, a Paula é muito interessada em JM. O JM, ele acontece a partir de uma alteração do estado de consciência, né? Uhum. Então você realmente vai ter uma entrada no entre então você vai ter, então aqui o Ruland ele vai te dar assim diretrizes para pensar escalas, por exemplo, relacionadas a isso, né? Coisa que a gente pode pensar pela gente mesmo também, né? Mas assim, ali ele já andou um bom caminho, né? E isso tudo ele faz baseado, quer dizer, ele pega as indicações do Steiner e operacionaliza isso numa prática musical, eu acho, né? Então eu acho que isso ajuda também muito para poder se apropriar dessa visão, né? Ô Marcelo, já fica aqui o convite. Quando tu fichar, eu não sei que maneira tu estuda essas obras, eu ficho, né? Quando tu fichares, nós queremos te convidar de novo, tá? Então, eu posso talvez falar o seguinte, desse livro aqui, dessa parte específica, tudo que tem a ver com formação de escalas e tal, foi uma parte que eu, na verdade, incorporei, quer dizer, eu li, estudei isso, depois, obviamente, processei do meu jeito, mas isso está no meu livro em português, né? Que é então. a música e sua relação com o ser humano, que no momento é esgotado. Eu tô agora querendo fazer uma revisão, né? E quero republicar, pensando em fazer uma edição bilíngue e tal, mas assim, como formato de e-book, porque eu acho que ali, pelo menos assim, para entender o ponto de vista, ali já tem alguma coisa, né? Necessário, tá bem. E desse livro eu vou pegar depois, eu passo para você, depois você pode compartilhar, que existe, se não me engano, uma tradução para o inglês desse livro. Tá. Que eu acho que vale a pena. Tá, né? bem. Né? Ele tem um outro livro também, que eu só vou falar o título aqui, porque eu acho que dá para entender de onde. Esse cara é um musicoterapeuta, né? O Ruland, ele é um musicoterapeuta, essa figura aqui. E me soletra o sobrenome. Ruland, R-U-L-A-N de navio, D de dado. Ruland. Vou atrás. E aqui o título é O Renascimento da Música a partir da essência do ser humano. E tem um subtítulo que é importante. Tarefas artísticas e terapêuticas de uma cultura musical renovada. Né? É muito, muito legal, assim, eu recomendo. E, bom, enfim, só para situar um pouquinho, quer dizer, quando a gente fala da visão do Steiner da música, a gente tem que saber que a gente está lidando com, primeiro, pouca coisa que ele escreveu especificamente sobre música. Né? Essas 7 palestras esparsas, não é nem um ciclo completo, né? São 3, depois 4, 1 e 4, o curso de aritmia, basicamente isso que a gente tem. Né? Onde a gente tem que realmente garimpar lá as informações. Mas a gente tem outros autores que ajudam a fazer isso algo realmente a gente se apropriar disso, né? Mas é a mesma coisa, exatamente. Eu acho que a gente está falando, Marcelo, no âmbito
muitas dessas pessoas, eu incluo fundamentalmente o Paul Nordhoff, de novo eu peço uma licença para o Clive, são pessoas que a gente está citando aqui, Schopenhauer, Steiner, Zuckerkandl e Paul Nordhoff, e depois vem a nossa geração, fundamentalmente vivenciaram. Gregório e eu concluímos para as pessoas que por que o Paul Nordhoff talvez não tenha desejado escrever um livro sobre Zuckerkandl, porque Zuckerkandl só serviu para ele melhor entender o que ele já sabia musicalmente, Marcelo. Quando ele sentava e botava as mãos no piano e recebia um ser humano na frente dele, aquilo fluía. Para eu poder entender e decifrar a obra Nordhoff Robbins, eu e o Gregório, a gente tem que ir para Zuckerkandl, para Steiner, para Schopenhauer, mas fundamentalmente Zuckerkandl. Eu levantei esses tempos pensando, mas a Nordhoff Robbins é uma Zuckerkandl Music Therapy. Todos os conceitos nevrálgicos da Nordhoff Robbins, todos. Nós vamos na live, a próxima live para fechar o ciclo Zucker, vai ser a nossa transferência de todo esse conteúdo para a musicoterapia. Todos, Marcelo, conceitos são de Zuckerkandl e de Schopenhauer, consequentemente, entende? Mas sempre tem essa ideia de uma corrente de pensamento, né? Exatamente, Enfim, acho que a gente tem que, na verdade, construir a nossa perspectiva das coisas, em última análise, né? Mas exatamente. Montar o quebra-cabeça, né? E cada um vai construir, claro, a partir da sua compreensão e das suas experiências próprias. Eu acho isso bonito, eu acho isso legal. Bonito. Né? A gente não precisa ter uma uniformidade, né? Não é isso, a ideia não é essa, né? Mas é interessante saber assim, ter esses apoios que nos ajudam a construir, e em última análise, isso o Zucker está totalmente correto, né? Que é a experiência da música que vai nos guiar e que vai dar o veredito, né? Vamos falar assim, do que é uma coisa e do que é outra, né? Uma das conclusões desse percurso meu e do Gregório, de 20 anos de estudo, é que, Marcelo, sem uma formação, Paula, sem uma formação que a gente ofereça para o estudante, calma, vivencia, nunca alguém se transforma em musicoterapeuta músico-centrado, nunca, porque fica tudo na cabeça. Então, eu acho que esse é um dos grandes legados dessa turma toda, assim, vivencia, antropos, faça conhecimento a partir da vivência humana, né? Marcelo, tu quer falar um pouquinho de Devachan? Tu não acha importante? Mas se tu não acha importante, por que não é importante? Porque Devachan, para mim, é o Entre Mundos. É o nome do Entre Mundos, não é? Então, eu não sei se eu faria isso, eu seria um pouco mais cauteloso, né? Por quê? Porque esse conceito de Devachan, primeiro, essa é uma das palavras, né, que o Steiner, vamos dizer, incorpora da teosofia, né, Explica para as pessoas o que é o Devachan. Tá. Então, quando o Steiner ele vai desenvolver a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, ele vai reconhecer, e aqui tem um dado, né, que é assim, eu falo assim, o Steiner tem uma obra filosófica, onde ele te leva para pensar com ele o mundo, tá? Muito interessante, muito legal, muito recomendada. Eu preciso ainda falar de um livro aqui, depois, eu vou falar já, mas só para não ficar um parênteses. Existe um livro de um autor brasileiro, né, um colega nosso, na verdade, que é o Jonas Bach, né? E ele escreveu um livro, na verdade, sobre a fenomenologia de Goethe e a filosofia da educação de Steiner, tá? Esse livro está aí, foi lançado há 1 ano, 2 anos atrás, uma coisa assim, né? E é muito interessante. Quem quiser entender a epistemologia, vamos falar assim, do Steiner, eu recomendo enormemente. Olha, pode ser que tenha outros livros em outras línguas bons também sobre isso. Mas o trabalho do Jonas, ele foi muito feliz, assim. Que bom. E me ajudou muito. Eu posso depois passar a referência. Eu não estou com ele aqui agora na mesa aqui. Né? Tá. Mas Jonas Bach como o bar mesmo. Sim. Ele é professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e tem todo um caminho, enfim, estudou muito Steiner, principalmente o livro A Filosofia da Liberdade, ele dá cursos sobre isso e tal. E ele realmente fez um excelente trabalho contando como é que
como é que qual é a proposta científica do Steiner para investigar essas coisas todas. Que bacana. Que tem bacana. basicamente a ver com o Goethe. Tá? E o Steiner, então, na sua visão de mundo, ele vai reconhecer várias dimensões. Uma dimensão física, a gente conhece muito bem, né? Tudo aquilo que a gente pode chamar de dimensão da vida, né? Porque o elemento físico, o mundo físico, ele por natureza ele é inorgânico, né? Eles são a tabela periódica, né? Se você quiser falar o que é o mundo físico é tudo isso que a gente conhece na tabela periódica. E as forças como magnetismo, eletricidade, energia atômica, vamos falar assim, né? Então isso é o mundo físico, né? Mas o mundo orgânico ele já participa de uma outra dimensão da existência, que o Steiner vai chamar de dimensão vital, né? E que é o conjunto, na verdade, de processos que se apoia no mundo físico, na dimensão física, para a vida, para conseguir estruturar a vida. E é um mundo de processos, é um mundo, enfim, tem todas as suas características. É uma dimensão, né, que nós temos, as plantas têm, né, a pedra não. Pelo menos até uma certa ótica não. Isso tem um probleminha aí, mas tudo bem. Depois, vamos dizer, a dimensão animal, que é quando não só eu estou vivo, mas eu estou agora conseguindo me perceber e me expressar de uma forma sonora, de uma forma gestual, de uma forma com movimento. Tudo isso que a gente reconhece no reino animal e nós também. E a dimensão humana, propriamente dita, que é quando isso tudo, na verdade, você vai ver no Schopenhauer, é construído pela vontade. E essa vontade se torna autoconsciente no ser humano. E, nesse sentido, o ser humano não está fora da natureza. Ele é a instância na natureza onde a autoconsciência se manifesta. Então, está tudo dentro. A respeito disso, tem uma passagem muito linda também no livro do Weber, do Anton Weber, né? Que é muito interessante, né? Quando ele cita Goethe, né? O Goethe fala as obras de arte da antiguidade são as maiores obras de arte da natureza. Por quê? Porque é no ser humano que essa natureza ganha essa possibilidade agora de se revelar num plano maior. Bom, só que o Steiner não para aí. Ele vai reconhecer planos de existência mais altos, vamos falar assim. Né? E que o ser humano, na verdade, está dentro deles, passa por eles, só que não tem consciência deles. Né? Então ele vai falar de camadas, da mesma forma que a gente viu camadas de reinos naturais, vamos chamar assim, né? O Steiner vai falar de camadas de reinos que você pode chamar transcendentes. Né? Esse termo Devahan ele vai chamar depois em outros contextos de dimensão ontológica do ser. Né? Ou seja, é uma dimensão onde, e ele vai descrever no primeiro momento uma dimensão de cores. A experiência nessa dimensão é muito mais uma experiência relacionada, pelo menos de forma analógica, àquilo que a gente perceberia como cores. Uma dimensão onde, acima dessa, ele vai descrever uma realidade tonal, musical, vamos falar assim, que é o que ele vai chamar de Devahan, né? E acima dessa, ainda uma dimensão do logos, da palavra, etc. Né? Então, Devahan, nesse sentido, pode sim, você pode entender ela como esse entre mundos, mas para Steiner isso tem um significado muito mais amplo do que apenas musical. Tá? É uma dimensão da existência da qual todos nós participamos, né? E que, de alguma forma, ela só não é, nós podemos acessá-la, segundo ele, toda noite, inconscientemente. Toda noite, ao dormir, vamos falar assim, quando a gente perde a consciência desse plano da existência, nós vivemos, entre outras coisas, entre outros lugares, nessa dimensão que ele chama aí de Devahan. Ok, e, inclusive, mas vamos linkar tudo agora, porque faltam 15 minutos. Se eu pensar, eu não paro de pensar em Helen Bonny aqui, velho. Porque a Helen Bonny, eu acho que ela não menciona, Gregório me corrige se eu estiver errado, mas a Helen Bonny não bebia de Steiner, citava Zuckerkandl. Mas para Helen Bonny, a transpessoalidade era algo fundamental. O mundo da vivência, tudo. Se a gente pensar que a gente está falando de camadas e aí o sono também conduz para essas camadas, essas alterações de estado de consciência, ok,
ok, o Devarran é o mundo é o habitat das notas, mas nesse entremundo do Zucker, que é o habitat das notas, também nós todos nos encontramos dormindo, porque nós não deixamos de ser homomúsicos quando dormimos. Então, eu estou entrelaçando aqui, exatamente, no Devarran nós acessamos os arquétipos, nos sonhos nós acessamos o quê? Né? Então, eu não sei se... Eu quando li o Devarran como essa camada habitada por tons, e o Entre Mundos também, sendo nós homomúsicos, me parece que é o nome do Entre Mundos para o Steiner. Olha, como eu te falei, eu não disse nem que sim, nem que não. Eu só disse que eu estaria sendo um pouco cauteloso, né? E porque eu penso sinceramente agora, né? Eu precisaria pensar um pouco mais nessa questão. Precisaria pensar um pouco, precisaria não só pensar, não é só pensar agora intelectualmente, mas assim, precisaria conviver com essa ideia, sentir, ouvir, ler de novo e ver para poder me posicionar sobre isso. E da mesma maneira, Marcelo, eu acho que Paul Nordhoff se encontra com Helen Boni, depois vai beber nas fontes do Rogers, que entende que há no topo da pirâmide uma inner vontade, vamos usar a vontade de se atualizar. Por isso a new person, isso é atualização de self, quando a condition child se expande. E a Helen Boni falava dessa transpessoalidade, que também haveria essa expansão a partir da vivência. Aí eu acho que a gente está começando, Marcelo, a entrelaçar tudo, e foi o que eu abri dizendo, no meu encontro contigo, e já nas primeiras conversas e material que tu me deste para ler, mais do que nunca eu aproximei Steiner, não só de mim, como dos meus objetos de estudo, entende? Mas Helen Boni não fala de Steiner, mas é muito steineriana. Né? É muito steineriana a experiência. Então, por exemplo, tem uma questão curiosa também, isso a gente tem que considerar. Muitas pessoas não citam Steiner porque, como assim, pega mal, sabe assim? Por ele não ter um reconhecimento assim acadêmico, né, nesse sentido. Ele é engraçado, ele era, por um lado, ele era um filósofo tal, mas tem um lado que as pessoas assim, tipo, por essa aparência, às vezes, de um guru místico, alguma coisa assim, ele criou uma certa resistência, né? Assim, mas não dá para entender muito. O Anne Ryan traz isso, né? Mas se o problema é ser mítico, outros autores foram míticos e fizeram sucesso. É que o Steiner ele fala de um tipo de conhecimento que só é possível você adquirir, e eu entendo isso, para mim isso não pode, a princípio não é um absurdo, né? Desde que você desenvolva certas capacidades cognitivas. Ele pressupõe, né? E acho que esse é um problema assim, bem forte assim, na questão do Steiner, que é aquilo sobre o qual ele fala, você só pode falar se é verdade ou não se você for lá. Vamos falar assim. Não gosto da palavra lá, mas assim, se você fizer o caminho de desenvolvimento. Né? E é um desenvolvimento de capacidades cognitivas, porque quem me garante que eu não posso desenvolver outras capacidades cognitivas para além daquelas que eu tenho? O ser humano, a gente não sabe qual que é o limite das nossas capacidades cognitivas. Agora, se eu vou querer falar de uma coisa que está para além das minhas capacidades cognitivas, eu tô ferrado, né? Porque eu não tenho como falar disso. E ele coloca, olha, gente, existem coisas que existem aqui que só que a gente não está vendo. Você não está vendo porque você não tem essas capacidades cognitivas. Se você quiser falar disso, você tem que fazer esse caminho. Esse é um dos pontos que eu acho que o Jonas trabalha muito bem no livro dele, esclarece muito bem isso, né? Que, na verdade, vale para a própria ciência do Goethe. O Goethe não foi considerado um cientista na sua época, foi considerado um grande poeta, um grande escritor, etc. Mas ele não foi considerado um cientista porque ele via o mundo de um determinado lugar que, basicamente, só hoje nós somos capazes de ver. Perfeito. Tudo que tem a ver com ecologia, por exemplo, não fazia sentido para os contemporâneos dele. É uma consciência que precisa alcançar aquele estado para poder discutir com ele, até falar se ele estava falando certo ou errado. Esses são gênios muito qualitativos, né? Muito qualitativos. Exato.
E acho que a mesma coisa acontece com o Stein. Então, assim, o Zucker, ele tem no capítulo do Sound Ensemble sobre espaço, tem uma hora que é muito curiosa, não sei se, provavelmente vocês já repararam nisso. Me Ele lembro. se permite fazer uma viagem. Ele fala, vamos supor que, né, o ser humano lá atrás, etc. Quando ele compara essa questão do espaço, ele está trazendo essa questão do espaço-força na música, né? E que ele fala que no primeiro momento só a audição capta isso, mas ele fala, não é bem assim, porque lá atrás, quem sabe, a visão também percebia esse espaço-força, né? E só que a gente perdeu. Ele tem um momento lá nesse capítulo que ele vai e começa a contar uma historinha do ser humano antigo, etc, 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 etc. Bom, esse espaço-força que ele está se referindo, né, e que o ser humano antigo tinha, e que perdeu na visão e permaneceu na... A música ficou como a audição, desculpa, ficou com aquele sentido que preservou uma dimensão dessa qualidade força do mundo que foi perdido no resto. O Gregório bate muito nessa tecla. O Gregório bate muito nessa tecla. Se perdeu esse aspecto. Uhum. Então, e isso, se você vai ler, o que ele está falando ali é da dimensão vital, no fundo, do Steiner. Uma percepção dessa dimensão vital que o ser humano tinha, né? E que foi perdida. Ou seja, nossos sentidos olho vê o mundo, nosso sentido olho vê superfícies. É reflexo de luz sobre as superfícies. Perfeito. E a gente perdeu essa dimensão força. Né? E isso tem... E estamos perdendo cada vez mais na musicoterapia. Nós somos uma resistência. Tu sabia disso? Nós somos uma resistência porque está se perdendo isso. Está se perdendo isso nas formações. Então, quando eu li aquilo lá no Zucker, eu falei, putz, cara, esse cara não é possível que ele não tenha lido o Steiner, entendeu? Não sei. Olha, pelo local e pela época, eu sei que o Steiner era mal visto, mas assim, não é... E ele conviveu, por exemplo, com o Bruno Walter, que foi um grande regente, que era um cara que ia lá ouvir as palestras do Steiner. Entendeu? O Bruno Walter tinha uma relação com o movimento antroposófico. Né? Então, assim, não estou falando que ele leu e não citou, mas assim, você vê que tem uma confluência aí de pensamentos muito forte. Né? E cabe a gente agora olhar, independente agora se foi, se não foi e tal, mas pegar essas coisas e de alguma forma continuar investigando elas. Perfeito. Mas deixa eu responder para Camila Fontes. Eu acho que o que a gente está falando aqui, Camila, é isso assim de a parte mais nuclear de tudo que a gente conversou hoje, e a gente está conversando, eu e o Gregório, desde a Live 1, ela passa pela vivência bastante profunda, contínua, dos sons da música no nosso corpo. E quando eu falei isso da resistência, é porque, por exemplo, nesse momento, a Northrop Robbins também está sendo ensinada e há formação online, onde não há essa vivência. Há a transmissão de conceitos, tu fazes as experiências do teu consultório e leva para a supervisão. Mas tudo isso, como o Marcelo diz, te coloca num nível superficial de entendimento. Para tu poder entender a musicalidade de Paul e o âmago, o núcleo do porquê de uma Northrop Robbins ou do porquê de uma musicoterapia musicocentrada, o porquê dessa obra, inevitavelmente, tu vai ter que vivenciar. Marcelo a galera, aqui tem, olha o tamanho. Essas duas aqui são as monografias que marcam o início do DIM. Mini. Isso aqui não pode explicar o DIM. E não explica o DIM. Né? Da mesma forma que eu e o Gregório trouxemos aqui, e esses dedos do Powen, e essa mão do Powen, como é que esse cara em 61, Marcelo, pensa, deixa eu ver em que sistema esse menino Edward está chorando. O choro está se movendo para sol sustenido. Deixa eu levá-lo junto comigo para o campo dinâmico e vamos juntos com esse choro. É isso, cara. É isso.
É isso. Por isso que eu me tornei, por isso que eu me tornei musicoterapeuta. Por isso. Porque quando você entra em contato com essas coisas, você percebe que tem uma camada da vida aí que é muito verdadeira, é muito interessante e onde você pode operar forças e coisas num nível muito mais profundo do que só ficar lustrando, sabe, assim em cima. Sabe que tem uma, não sei se tu conhece o trabalho do Mister Rogers, falecido, agora tem um filme no Netflix esse último filme com Tom Hanks que homenageia o Mister Rogers. O Mister Rogers fez trabalhos, um programa infantil por muito tempo, né, da minha geração americana, né? Eu conheci depois quando fui fazer mestrado. E tem um filme do Tom Hanks homenageando. E aí eu fui interessado, fui assistir as entrevistas do Mister Rogers, super famoso já no final. E o Mister Rogers olha com toda uma calma, porque ele era muito doce. Hoje, no mundo atual, não tem mais silêncio. Tem todo mundo querendo vender, falar, só falar, né, das suas coisas. Não tem espaço aberto, não tem território de escuta. Tem falar, vender, botar outdoor, divulgar na internet. É isso. A gente tem que travar, a gente tem que dar mais espaço para escutar. Ou seja, me parece que é o que a gente está falando, é o que o Steiner propõe, é o que o Zucker propõe, vivencia, porque senão vai ficar só vai ficar na cabeça. Eu acho que assim, é o vivencia e reflete sobre a tua vivência, né? Claro. Não, porque tem esse diálogo importante, assim. Eu acho que nesse sentido é bem interessante, por exemplo, tanto aquele Husserl, né, o da fisiologia, a harmonia do corpo humano, quanto o próprio Hulland, eles propõem exercícios, na verdade, entendeu? Assim, e que a partir das ideias deles a gente consegue, como exemplo, assim, posso contar, quer dizer, do trabalho do Hulland, quer dizer, no momento que eu me dei conta, naquela última época que eu estava muito envolvido com construção de instrumentos, quer dizer, eu comecei a construir esses instrumentos com as escalas e com esses ambientes de afinação e tal. Isso depois foi usado por uma terapeuta num processo muito legal, porque a gente conseguiu ter essas coisas para poder fazer um caminho de experiência, né, com um paciente dela, mas também vivenciando em nós, bom, mas o que é isso? Como é que eu me sinto quando eu passo dessa escala para essa? O que acontece? Né? E tentar ouvir, e acho que isso que é mais lindo, né? Quando eu vejo aqueles vídeos do Paul Nordorf, né? Como ele escuta a pessoa e tem a capacidade de traduzir isso musicalmente no piano. Né? E isso só por si só tem esse efeito sanador, vamos dizer assim. Steineriano, vamos homenagear os nossos caras. Steineriano, Schopenhaueriano, Goetheano, Zuckerkandliano e nós. Agora na incumbência de traduzir. Marcelo, falta 1 minuto e 10. Cara, sem palavras para te agradecer. Imagina. Eu que agradeço. Ter estado contigo aqui foi, sobretudo, uma vivência. Foi, sobretudo, uma vivência de troca, de escuta. Não tinha dúvida que ia ser muito enriquecedor. Para mim, superou, porque a gente estando no aqui e agora, falando e trocando, as coisas vão emergindo. Então, sem palavras, muito obrigado. Nós vamos te querer mais vezes. Vamos te querer mais vezes. Tá? Quer dizer alguma coisa nos 30 segundos que faltam? Não, muito obrigado a você, ao Gregório, a todo mundo que participou, né? E eu realmente, no momento da vida, talvez eu possa falar assim, que o meu maior desejo é poder compartilhar conhecimento. Que bacana, que bacana. Ficamos felizes, Marcelo. Tá? É o que eu posso, assim, daquilo que eu consegui, né? Um beijão para ti, sinta-se abraçado. Muito obrigado. Obrigado. Tu é um baita cara, Obrigado para todo mundo. Obrigado. Valeu.